Em relação à questão do tema, um detalhe ainda, do tema de eventualmente achar que a fala dos mandamentos é algo que poderia ser de alguma forma prejudicial, esse tema não foi inserido pela. Não foi inserido por outras pessoas que eventualmente me atacaram. Esse tema foi inserido por mim mesmo, porque eu achei que realmente era alimento sólido com base naquilo que é a doutrina paulina, né? E não por ninguém. Então o tema, não só em relação à questão de alimento sólido, mas o tema de um tema, no caso dos mandamentos, ser um tema pesado e, portanto, não dever ser referido, isso deriva da doutrina do Novo Testamento. Então, quando eles falam sobre a questão de que falar dos mandamentos poderia caracterizar a morte espiritual, porque eventualmente agora as pessoas teriam que obedecer mais coisas e não fariam, de repente, coisas, de repente, derivadas do pecado que de repente poderiam ser de alguma forma produtivas e tudo mais, e agora eles teriam que evitar mais isso. Então, aí que tá. Na verdade, como eu falei, o tema é o mesmo, eles na verdade só agravaram, isso que eu quero dizer. Então, na verdade, não é que eles trouxeram informação porque eles estão, o pessoal que está metacando está interpretando isso. Não, porque nós pegamos aqui a segunda vez, porque vocês falaram sobre a questão da morte espiritual e isso teria me enganado. Não, na verdade, pelo tema não. Porque o tema é o mesmo. Você dizer que é morte espiritual e Paulo dizer que é alimento sólido, esse foi o primeiro argumento. O primeiro argumento é alimento sólido. Então, no sentido de que os mandamentos não devem ser ditos. Esse é o tema. Os mandamentos não devem ser falados. Porque as pessoas não vão aguentar, porque vai ser uma coisa escandalosa e tal. Então, alimento sólido. Depois eles pioram o argumento dizendo uma coisa mais grave, dizendo que é morte espiritual. Mas o tema é o mesmo. Tanto que na questão da morte espiritual, o objetivo não é o nome. O objetivo, no caso da morte espiritual, não é falar dos mandamentos. O objetivo do argumento do alimento sólido é não falar dos mandamentos. É o mesmo objetivo nos dois argumentos. E ainda havia outras fases da dúvida também em relação a isso. Então, veja como está errado. O pessoal que me atacou em relação ao argumento da morte espiritual, vocês não introduziram o tema de não falar dos mandamentos. Esse tema não foi introduzido por vocês, foi introduzido por mim e Paulo, vamos dizer assim, biblicamente. Essa foi a questão. Né? Num terceiro momento, na verdade, ou mais do que isso, foi colocada a questão da morte espiritual, de novo, para reforçar o argumento de que os mandamentos não deveriam ser ditos. O argumento de que os mandamentos não deveriam ser ditos não era novo. O argumento de morte espiritual era um pouco novo, ou talvez até não totalmente novo, mas eu não tinha feito a pesquisa. Né? De repente ele foi referenciado novamente, agora não lembro se eu já o sabia, mas ele foi referenciado novamente, ou não, foi referenciado pela primeira vez, em um determinado momento, e ele apenas reforçou o mesmo argumento anterior. Né? Ou reforçou o tema geral. O tema geral era não falar dos mandamentos. Então o tema geral não foi inserido por vocês. É mentira isso. Então é mentira falar sobre a questão do segundo gol, porque o tema não foi inserido por vocês. Não foi inserido pelo ocultismo que me atacou. Isso não aconteceu. Isso não existe. Aconteceu o gravame, o agravamento dessa dúvida, que continuava em 2021. Né? Aconteceu o agravamento dessa dúvida por meio do argumento da questão da morte espiritual. Isso apenas, na verdade, como eu falei, só piorou. E aí eu fui confirmar essa piora se ela eventualmente era verdadeira. Mas o tema geral não foi inserido por vocês. O tema geral foi inserido, não fala dos mandamentos, foi inserido por meio do argumento de Paulo em relação à questão do alimento sólido, ou mesmo até pelo próprio argumento em si. Né? Aí nós podemos colocar aí como quarto argumento. O próprio tema geral já se introduzia. Né? E o argumento de Paulo seria apenas um fundamento, se a gente pensar dessa forma. Se der para pensar assim, não tenho total certeza sobre isso. Aí depois ainda tinha o contexto de luta contra o mal, que foi um outro momento, nem precisa referenciar, que foi meio meu também, né? Porque na verdade ninguém houve o argumento sobre a questão da luta contra o mal, que veio do pessoal aí do YouTube, mas eu não inseri, eles não inseriram isso na questão de não falar dos mandamentos. Eu que fiz uma interpretação mais independente. Aí não importa. Até realmente talvez não seja culpa dos outros, mas também não estou acusando. De qualquer forma, o tema não foi inserido pelas pessoas, então não tem como vocês terem marcado um gol, porque fui eu que interpretei isso a partir da obra paulina e eu que introduzi o tema, na verdade, da não fala. E no primeiro momento. E também introduzi o fundamento, que é, claro, citado na Bíblia. Quem introduziu o fundamento seria Paulo, vamos dizer, nesse sentido, mas fui eu que peguei esse argumento e usei aqui. Isso em 2020. E em 2021, a ampliação. Aí sim, o que fizeram contra mim foi no sentido que ampliaram
esse tema, né? Agravaram esse tema dizendo sobre a questão da morte espiritual, e a dúvida não estava superada, na verdade. Né? A porção do segundo momento ainda estava ativa, na verdade, mas havia mais esse argumento. E aí só agravou, vocês inseriram o agravo, só que eu não acreditei nesse gravame, nesse argumento gravoso, né, que agravava a questão. E fui confirmar na Bíblia, e aí a Bíblia trouxe esse argumento. E aí seria o terceiro momento da dúvida, ou talvez até mais, né? Seria o terceiro momento da dúvida, vocês inseriram o argumento, eu não acreditei, mas fui confirmar. Mas o tema geral vocês não inseriram, então eu não vejo esse gol, uma vez que fui eu que coloquei o tema e vocês, na verdade, só pioraram, né? E a dúvida não tinha sido eliminada. Aí tá, a dúvida não foi eliminada e daí vocês falaram isso. A dúvida continuava, aí vocês pioraram a dúvida, né? Foi mais nesse sentido. Pela própria... Não digo nem lógica, pelo próprio encadeamento dos fatos, não vejo gol. Valeu.